Sabe aquelas histórias de espionagem cheias de suspense? Com um agente secreto, uma arma escondida, um plano arriscadíssimo que pode mudar o destino de uma nação? Pois é, a história de hoje tem tudo isso. Mas ela não é de um filme, não. Ela vem direto do livro de Juízes, uma narrativa de milhares de anos. Bom, para a gente entender o cenário, a história começa numa época bem sombria. Foram 18 anos. Pensa só, 18 anos de opressão. É praticamente uma geração inteira crescendo sob o domínio de um inimigo, vivendo uma vida de servidão. E quem era o grande vilão dessa história? Era Eglon, o rei dos Moabitas. O interessante é que o texto faz questão de dar um detalhe sobre ele. Diz que era um homem muito gordo. Pode parecer um detalhe aleatório, mas guarda essa informação. Ela vai ser, digamos, terrivelmente importante mais pra frente. Depois de quase 20 anos de sofrimento, o povo chegou no seu limite. Sabe quando não dá mais? Eles clamaram por ajuda, por um salvador. E foi justamente nesse momento de desespero que um libertador foi escolhido para mudar o jogo. E aqui, a gente conhece o nosso herói improvável, Eude. E qual era a grande característica dele? Ele era canhoto. Num mundo onde a maioria dos guerreiros era destra, ser canhoto era visto quase como uma falha. Mas para Eude, para ele, isso era o disfarce perfeito. Foi justamente por ser canhoto que ele conseguiu esconder uma arma na coxa direita, um lugar que guarda nenhum revistaria. Foi o as na manga dele. E olha, nada aqui foi por acaso ou sorte, foi um plano. E um plano brilhante. Primeiro, ele mesmo fez uma espada especial curta com 2 gumes. Segundo, usou o fato de ser canhoto para escondê-la onde ninguém procuraria. Terceiro, usou a entrega do tributo anual como um cavalo de Troia, a desculpa perfeita para chegar perto do rei. E o objetivo final, conseguir ficar a sós com o alvo. Então, lá vai ele, com a desculpa do tributo, e joga a primeira isca. Ele chega perto do rei e fala sobre uma tal mensagem secreta, algo só para os ouvidos do rei. A curiosidade, né? É uma arma poderosa. E o rei Eglon morde a isca com tudo. Cego pela própria arrogância e pela curiosidade, ele dispensa todo mundo. Guardas, conselheiros, todo mundo para fora. Naquele exato momento, sem saber, ele selou o próprio destino. Ele ficou completamente sozinho e vulnerável. Agora, a sós com o rei, Eude eleva o nível da situação. Ele diz a frase que faz o coração parar. Tenho uma palavra de Deus para ti. Opa, não era mais só uma mensagem secreta. Era uma ordem divina. O rei, talvez por respeito ou surpresa, se levanta do trono. E nesse instante, Eude age. A mão esquerda, a que ninguém esperava, se move rápido, saca o punhal escondido e o crava fundo na barriga do rei. O texto bíblico é bem gráfico aqui, chegando a dizer que a gordura do rei se fechou sobre a arma. O rei está morto, mas a missão ainda não acabou. Eude precisa escapar. E o raciocínio dele é impressionante. Ele sai da sala e tranca as portas por dentro, criando um atraso que vai ser crucial e dando a impressão de que o rei só queria um pouco de privacidade. E é aqui que o plano de Eude se mostra genial, de um jeito quase cômico. Os servos do rei ficam do lado de fora esperando. A porta está trancada. E o que eles pensam? O rei deve estar se aliviando no banheiro. Pois é, esse mal-entendido bizarro deu a Eude todo o tempo que ele precisava para desaparecer. Depois de escapar, Eude não foge para se esconder. Pelo contrário, ele dá início à fase 2 do plano, transformar um assassinato político numa revolução. Ele sobe as montanhas de Efraim e toca o chofar, a trombeta de chifre de carneiro, um chamado de guerra que ecoou por toda a região. A mensagem dele é de pura confiança. Ele não fala, vamos lutar. Ele declara que os inimigos já foram derrotados, que a vitória já foi entregue. Imagina o poder disso para inspirar um povo oprimido. Ele transforma o medo em um exército confiante. Com a liderança dos Moabitas em completo caos depois da morte do rei, as forças de Israel fazem uma jogada tática brilhante. Eles correm e tomam controle dos pontos de travessia do Rio Jordão. Em outras palavras, eles cortaram a única rota de fuga do exército inimigo. O resultado foi uma vitória devastadora. Total, 10.000 soldados moabitas. E o texto diz que eram todos homens robustos e valentes, a elite do exército. Foram todos encurralados e derrotados. Nenhum escapou. E qual foi o resultado final de toda essa audácia, desse plano de um herói improvável? Impressionantes 80 anos de paz. Uma vida inteira de liberdade, que começou com a coragem e a astúcia de uma única pessoa. Então, o que fica dessa história de espionagem antiga?
Ela mostra que, às vezes, as soluções mais geniais são aquelas que ninguém espera, que a coragem pode aparecer nas pessoas mais improváveis e que um único ato de desafio, bem planejado e bem executado, pode sim derrubar um império e trazer paz para gerações.